A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje a gente vai continuar estudando a marca da besta, porém, eu quero fazer um paralelo que também está conectado à marca da besta para acrescentar mais informações a tudo aquilo que a gente já vem estudando acerca da palavra de Deus, para vocês verem como esse assunto ele é muito abrangente. E eu quero tentar explorá-lo ao máximo para que você saia daqui deste módulo com muitas informações acerca da marca da besta. E hoje eu quero fazer um paralelo entre a marca de Deus e a marca da besta. Porque se a gente quer realmente decifrar a marca da besta ou reconhecer a marca da besta quando ela surgir, nós precisamos conhecer a marca de Deus. Então, eu quero abordar nesse vídeo, nesta aula, a marca de Deus no Velho Testamento, na Velha Aliança, na Primeira Aliança e na Nova Aliança, na Segunda Aliança. Quando a gente conseguir compreender um pouquinho de como era a marca de Deus no Velho Testamento, as sombras que Deus deixou e a realidade, eu acredito que a gente vai ter um entendimento melhor para poder avaliar como será a marca da besta. Numa das últimas aulas, a gente falou aqui, sobre a marca da besta, se ela era literal ou simbólica, né? E eu sei que muitos irmãos acreditam que é algo espiritual, que as pessoas já estão marcadas por uma ideologia e que as suas ações, elas demonstrarão aquilo que já está sobre a fronte, sobre os seus pensamentos, né? Outros vão dizer, não, a marca da besta ela é literal, ela é física, vai ser um chip, uma tecnologia, porque está sobre a mão, e sobre a testa, e a pessoa não vai poder comprar e vender. E eu dei o meu veredito, aquilo que eu entendo, dizendo que eu acredito que a marca da besta, na verdade, ela vai unir as duas coisas. Ela vai ter o aspecto físico e o aspecto literal. O aspecto físico eu destaquei que tem a ver com economia, com compra, com venda, com ser facilmente reconhecido por aqueles que adoram a besta, se você pertence ou não ao grupo, né? Mas tem um aspecto que eu até não destaquei aqui, nesses últimos vídeos, que também está ligado à última taça da ira. A Bíblia diz, e a gente vai ter um vídeo para falar disso nas próximas aulas, a Bíblia diz que aquele que colocar a marca sobre a mão ou sobre a testa, uma das punições é a primeira taça da ira, onde diz que eles terão chagas malignas sobre a pele. Então é como se essa marca que eles colocarem, quando vier o flagelo de Deus, ela vai causar hematomas, chagas, úlceras sobre a pele. Então você vê que essa marca, de certa forma, ela tem sim uma correlação com algo físico que vai causar esses problemas quando o Senhor derramar a sua taça, né? Não pode ser algo puramente espiritual. Então, eu hoje entendo que a marca da besta ela vai ter esses dois aspectos, o aspecto espiritual, mas também o aspecto físico, o aspecto literal. Eu até chego à conclusão estudando também não só a marca da besta, mas quando eu olho para o oposto, né? O que é a marca de Deus. Quando a gente olha para a marca de Deus, você vê que na primeira aliança, a marca de Deus ela tinha um aspecto literal, um aspecto mais físico, um aspecto que era visto na carne. Já na nova aliança você tem um aspecto espiritual. Então é como se a marca da besta ela fosse ter a junção desses dois aspectos, o literal, como era na primeira aliança, e o espiritual, como é na segunda aliança. Então a marca da besta, ela parece juntar os aspectos tanto da primeira como da segunda aliança. Eu peço desculpa para vocês da voz, eu tenho sentido que a minha voz tem falhado nesses dias, né? Mas daqui a pouco eu creio que ela melhora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente esse aspecto. Então,
bora lá para o nosso estudo de hoje e vamos estudar na aula de hoje a marca de Deus para que então a gente possa compreender melhor acerca da marca da besta. Porque geralmente a marca da besta ou tudo que Satanás, o anticristo, o falso profeta, tudo que eles vão fazer, ele é um oposto ao que Deus faz. Então eu quero tentar mostrar isso para vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente olha para a marca da besta, nós precisamos lembrar de uma coisa, que a marca da besta ela está associada à adoração à besta. Então, ela não pode ser só física, mas também não só espiritual, porque ela está ligada à economia. Mas ela está ligada à adoração à besta. Assim como o oposto também é verdade, a marca de Deus ela está ligada à adoração a Deus. Então, aquele que tem a marca de Deus é porque é um adorador de Deus. Aquele que tem a marca da besta é porque é um adorador da besta. Parece simples, mas esses paralelos, por mais repetitivos, eles são importantes para fixação, tá? Então, vamos lá, ó. Primeira informação que eu quero mostrar para vocês são algumas análises de sombras que a gente tem, né, de figuras que Deus deixou no Velho Testamento, na primeira aliança, e que eles levam um aspecto literal, um aspecto físico e também um aspecto simbólico. Você vê que ele carregava os dois aspectos juntos, e é isso que eu acredito que a marca da besta vai ter, os dois aspectos juntos, tá? O aspecto espiritual, mas também o literal. Então vamos lá. A primeira marca que a gente tem que aponta para uma marca de Deus no Velho Testamento é chamado pelos judeus até hoje de Tefilim, que aparecia lá em Deuteronômios. Olha a ordem de Deus e como o povo interpretou literalmente, tá? Nós temos o Tefilim e a Mezuzá. Tá? Eu já vou explicar um pouquinho para vocês, se talvez você não conheça o que é isso, tá? O que é Tefilim e o que é Mezuzá. Deuteronômio 6, nós vemos Deus falando, o Shema Israel, tá? Que é talvez um dos textos mais importantes. Shema Israel, que é onde Deus se declara sendo o único Deus, porém ele faz uma declaração tríplice ali, né, onde ele fala 3 vezes o Adonai, o Yud-He-Vav-He, o Senhor se manifesta, ele faz 3 declarações acerca dele mesmo. Então você vê um Deus único, uma declaração tríplice. E nessa declaração de Deus, dizendo que ele é o único Deus, ele vai dar algumas ordens. E eu já vou explicar melhor um pouquinho essa frase de Deuteronômio 6, essa ordem de Deus, essa declaração de Deus. Vamos ler o texto. Ó. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Jesus cita essa passagem no Novo Testamento, viu? E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Veja bem, no teu coração. A palavra deveria estar no coração, ou seja, não fala de algo nesse momento literal, era para ser espiritual, né? E ensinarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão. Olha só, atarás por sinal na tua mão. Serão por frontais sobre os teus olhos. Ou seja, onde é o que está acima dos olhos, né? Na fronte, a testa. Versículo 8. Então atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais sobre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das portas da tua casa, nas tuas portas. O que esse texto está declarando para nós? Que Deus declara dizendo que ele era o único Deus, ele era o Senhor. Só que Deus, ele declara aqui também, a lei deveria estar no coração das pessoas, preste atenção, no coração, e que eles deveriam falar dessa lei, falar da palavra de Deus, na sua casa, para os seus filhos, pelo caminho, isso significa o id, né? Pregai a palavra para todo mundo, pelo caminho, quando a gente se deita, quando a gente se levanta, as palavras de Deus devem ser abundantes em nossos lábios, tanto para os de casa como para os de fora, os que não são de casa.
Então ele diz, a palavra de Deus, ela estará no teu coração. Então olha o aspecto espiritual, a palavra de Deus deve estar no coração. Porém, depois de falar tudo isso, ele diz assim, ó, atarás ela na tua mão direita e também sobre a fronte, sobre os teus olhos. Ele diz, colocarás nos umbrais das portas também. O povo judeu, ele levou isso ao pé da letra, né? O povo hebreu, né? Hoje a gente chama de judeu por causa da tribo de Judá, mas o povo hebreu, ele levou isso ao pé da letra, ao ponto de que eles entendiam que a palavra de Deus ela tinha que estar no coração, mas eles também colocavam sobre a mão direita e sobre a testa. Então surgiu aquilo que a gente hoje conhece por tefilim, que era duas caixinhas, tá? Duas caixinhas com tiras de couro de animal kasher, ou seja, animal puro, e ela ficava enrolado sobre o braço direito. Tá? Então você tinha aquela caixinha sobre o braço direito e que vinha enrolado até a mão. Porque o Senhor disse, atarás sobre a tua mão e por frontais sobre a tua testa, sobre os teus olhos. Então eles tinham uma caixinha, duas caixinhas com essa tira de couro de animal kasher. Dentro dessas caixinhas havia algumas porções da Torá. Eu até posso deixar aqui para vocês, mas dentre essas porções você tinha Êxodo, Deuteronômio e essa porção da Shema Israel. Então você tinha ali eles lembrando, trazendo sobre a fronte, trazendo sobre a mente, trazendo sobre a mão porções da palavra de Deus. Lembrando que o texto diz que deveria estar sobre a mão, sobre a sua fronte e também no coração. E o mais interessante é que o texto diz também, escreverás nos umbrais das tuas portas, né, sobre a tua casa. E isso, além do tefilim, você vai ver que hoje os judeus eles têm também a mezuzá. É muito normal, quando eu viajei para Israel, a gente via, até na entrada do aeroporto, assim, você via as mezuzás nas colunas, né? Nas casas, nos apartamentos. Se eu achar, eu vou até botar aqui para vocês, em cada apartamento que a gente ficou, né, nos hotéis em que a gente se hospedou durante a viagem para Israel, você entrava num quarto, tinha uma mezuzá pendurada. O que era mezuzá? Era uma caixinha, que ela pode variar de tamanho, de cor, de formato, mas geralmente ela tem um mesmo padrão. Essa mezuzá, ela tem a letra Shin, né, que fala o guarda das portas de Israel, e dentro ela tem uma porção, que também, se não me falha a memória, é Deuteronômio 6, que fala da Shema Israel, né? Mas a questão é, aqui o que eu quero mostrar para vocês, e qual é a conexão com a marca da besta, é que você percebe que Deus ele deu uma ordem para que a palavra dele estivesse no coração, fala de um aspecto espiritual, mas também fosse colocado sobre a mão direita, sobre a testa, por frontais e sobre as portas das casas. E o povo, ele acabou literalizando e fazendo isso. Eles desenvolveram uma forma de atar sobre o braço, sobre a mão, por meio daquelas duas caixinhas do tefilim, e também a mezuzá, colocar sobre as suas portas. E eles usam e praticam isso até hoje. É muito comum quando a gente vai lá no Muro das Lamentações, você vê um judeu ortodoxo com tefilim, com essas tiras de couro com as caixinhas, sobre a testa e sobre a mão. Mas você percebe que aqui você tem como se fosse um oposto à marca da besta? A marca de Deus era a palavra de Deus sobre o coração, sobre a mão e sobre a testa. E quando agora a besta se levantar, é como se ela fosse querer fazer o mesmo que Deus fez com o seu povo, o povo da besta. A besta, ela vai querer um povo que adore, por isso que eu disse que a marca de Deus está ligada à adoração a Deus, a marca da besta estará ligada à adoração à besta. A besta vai querer um povo que lhe adore,
e que carregue a sua mensagem, que tem as coisas da besta no seu coração, mas que também externe isso, que seja visível aos outros, sobre a mão direita e sobre a testa. Aqui está o motivo pelo qual eu entendo que a marca da besta, ela não será somente espiritual, mas também não somente física. Eu acredito que ela tem os dois aspectos. Ela vai falar de como está o coração dos seguidores da besta e também como vai ser externado por meio desses sinais, de algo que é visível. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria compartilhar com vocês. Só que você vai perceber que a lei ela mostra muito mais para nós. Nós temos muitas outras figuras. Além do tefilim, nós temos outras figuras, como quando o povo vai ser tirado do Egito, né? E aqui nós temos uma figura tremenda, irmãos. E lembrando que isso é uma figura, a realidade se cumpre em Cristo. A gente estudou isso nas festas lá no canal Graça e Conhecimento. Eu até vou deixar aqui em cima o vídeo das festas para vocês, ou aqui na descrição desse estudo. Se você não conseguiu ver ou não puder ver agora, a gente vai ter um módulo só para estudar sobre as festas e como isso aponta para a vinda de Jesus. Como as festas são uma das chaves que eu entendo que desbloqueia o livro do Apocalipse. Nas festas, você vê que Deus, quando vai tirar o povo do Egito, Deus ele manda Moisés sacrificar um cordeiro, de acordo com a quantidade de pessoas por família, e manda passar aquele sangue nos umbrais das portas, tá? Vamos ler esse texto e vamos ver como isso era uma marca, que falava de algo espiritual, mas também foi praticado ou foi marcado de forma literal. Vamos lá. Êxodo 12 vai dizer assim, ó: o cordeiro ou cabrito será sem mácula ou um macho, né? De 1 ano, né? Sem mácula e um macho. Perceba que isso aqui está falando de profeticamente de Cristo quando ele viesse, macho sem mácula, sem pecados, né? De 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês. 14º dia é o dia da Páscoa, né? Aí ele diz assim, ó: e todos se juntarão da congregação de Israel e sacrificará à tarde. Lembra que Jesus foi sacrificado às 3 horas da tarde? E tomarão o sangue e pôr-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E eu porei nela, passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, e eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo o sangue passarei por cima deles, tá? Veja que Deus, ele manda marcar aqui a porta com o sangue de um cordeiro, de um animal. E aqui nós vemos os dois aspectos. Que aspectos são? O aspecto literal, lá na sombra, lá nos dias de Moisés, e o aspecto espiritual nos dias de Cristo. Você consegue ver os dois aspectos. Nos dias de Moisés, que era sombra, eles literalmente mataram um cordeiro e passaram o sangue sobre as portas. Nos dias de Cristo, você vê que Cristo foi o cordeiro que morreu para que o seu sangue pudesse estar sobre nós. Tanto que você vai ler o livro do Apocalipse e você vai ver que vai ter textos dizendo, né? Aquela grande multidão de branco que ressuscita e tudo mais, diz assim, ó: estes são os que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro. Lá em Moisés, na Páscoa, nós tínhamos um sangue literalmente sendo passado sobre as ombreiras das casas. Aqui na Nova Aliança você vê que quando você aceita Cristo, é como se o sangue do cordeiro derramado na cruz fosse
passado sobre você. É como se você lavasse as suas vestes no sangue de Jesus. Nós temos os dois aspectos. Na primeira aliança, o aspecto físico, literal. Na nova aliança, o aspecto espiritual. Então, quando você soma os dois, é como se a besta, quando viesse, ela fosse ter esses mesmos dois aspectos. Ele vai ter o aspecto espiritual, né? Aquele que colocar a marca é porque ele adora a besta, é porque ele faz parte do sistema da besta. Mas aquele que colocar a marca, ele também vai ter uma marca, de certa forma, que vai ser física também, assim como nos dias de Moisés, a sombra era o sangue, ele era físico, não tinha nada de espiritual ali, mas ele servia por sinal para que o juízo de Deus não descesse sobre eles. Nos dias da marca da besta, eles também vão ter um sinal para que o juízo da besta, né, ou a perseguição da besta não caia sobre aqueles que têm a marca da besta, mas para que o juízo da besta, né, vamos dizer assim, a perseguição da besta, ela caia somente sobre aqueles que não têm a marca. Tá? Então é como se fosse um paralelo, só que oposto. Quando a gente continua lendo, nós temos mais uma marca, também no Velho Testamento, como sendo sombra, e no Novo Testamento a realidade. No Velho Testamento você tem na sombra, você tem o aspecto físico, no Novo Testamento você tem a realidade, que você tem o aspecto espiritual. Tá? Então vamos lá. Ó. Quando a gente lê o Velho Testamento, você tem, por exemplo, Gênesis 17, onde Deus ordena que Abraão se circuncidasse. Tá? E o que era a circuncisão? A circuncisão era quando o primogênito, o primeiro filho varão, o primeiro filho macho, ele tinha a pele do prepúcio cortado. Né? Então, o que era a circuncisão? Vamos entender aqui à luz da palavra de Deus, depois eu explico para vocês e vocês vão ver que isso era uma marca de Deus sobre a pele. Era um sinal da aliança, mas que estava fisicamente, literalmente sobre a pele. Não era espiritual, mas era uma marca de Deus literal. Olha só o que diz Gênesis. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança. Está sendo dito aqui, ou sendo tratado sobre uma aliança. Tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, entre a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E lembrem que Abraão ele vai ter duas descendências, uma da carne, que vai fazer circuncisão na carne, e uma descendência espiritual pela fé, que vai ser circuncidado não na carne, mas na mente e no coração. E isso é claro nas Escrituras. Talvez se você não sabe disso, nós temos uma série chamada As Duas Casas de Israel, onde a gente explica o mistério de Cristo. E isso também, assim como sobre as festas, nós vamos ter um módulo aqui no curso Escatologia Revelado só para falar do mistério de Cristo revelado nas duas casas, aonde nós vamos abordar todas essas coisas e eu creio que isso também é uma das chaves para desbloquear o livro do Apocalipse, tá? Então, só que eu já falei de 3 chaves, né? Tabernáculo, o ciclo das festas e o mistério de Cristo, que é chamado pelos judeus das duas casas de Israel, tá bom? Então vamos lá. Ó. Quando a gente continua lendo, o texto diz que Deus está falando com Abraão, está dizendo que o sinal da aliança seria a circuncisão. Olha o que o versículo 11 vai dizer para nós. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vocês. Então você percebeu que a marca de Deus, o sinal da aliança, são essas palavras usadas, né? Aqui, ó, o sinal da aliança era uma marca sobre a pele. Era quando eles cortavam o prepúcio do órgão do primeiro filho varão, né? O primogênito da família. Esse era o sinal da aliança do povo com Deus. Inclusive, o povo judeu, ele
Os israelitas, segundo a carne, eles seguem essa prática até os dias de hoje, a prática da circuncisão, porque eles entendem que isso é um sinal da aliança de Deus. Eles ainda vivem debaixo da primeira aliança, eles não reconheceram o Messias, então eles continuam com esse sinal, essa marca da aliança sobre a sua pele, sobre a sua carne. Só que quando você continua lendo, você vai perceber que na nova aliança, agora Paulo vai receber a revelação do mistério de Cristo, aonde ele entende que os filhos de Abraão, e isso eu falo não só de Paulo, o próprio Jesus fala isso, que filhos de Abraão não são aqueles que são segundo a carne, segundo o sangue, mas ele vai dizer que os filhos de Abraão são aqueles que são pela fé. Aqueles que creram, assim como Abraão é chamado de o pai da fé, aqueles que creram em Cristo pela fé são uma descendência de Abraão. Abraão teve uma descendência como a areia do mar, uma descendência terrena, mas ele tem também uma descendência como as estrelas do céu, uma descendência espiritual. Você vai conectar com as estrelas do céu com Daniel, quando a gente estudou Daniel 12, né? Agora, olha que interessante, irmãos. Você percebeu que o sinal na velha aliança era literal, era sobre a carne? Olha sobre a nova aliança o que a Bíblia vai dizer, ó. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim, ó. Se eu não me engano, Pedro estava falando com os fariseus, com os sacerdotes, com o povo judeu. E olha o que Pedro fala ao próprio povo judeu, que era circuncidado na carne. Ele diz assim, ó, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Veja que ele está dizendo, vocês têm a circuncisão da carne, mas não têm o sinal da aliança de Deus no coração. Vocês são incircuncisos no coração. E de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. O sinal de Deus, ele era sobre a carne, mas ele deveria... é como se a carne fosse só uma extensão daquilo que está no coração. É como se o sinal físico sobre a carne fosse apenas um reflexo, uma consequência daquilo que está dentro da pessoa. A pessoa primeiro tem aqui dentro e depois ela externa. Jesus disse, né, que a boca fala, né, ela bota para fora aquilo que está cheio o coração. Então é como se a marca de Deus ela devesse primeiramente estar no coração e depois externar. E eu acredito que é isso que vai acontecer com quem aceitar a marca da besta. A pessoa que aceitar botar a marca da besta externamente sobre a fronte e sobre a mão é alguém que no seu coração já é infiel a Deus, já é vamos dizer assim, já não tem os seus princípios como os valores de Deus. E por isso ela vai estar se associando à besta. Por quê? Porque o seu coração está inclinado para as coisas da besta. Então ela vai acabar externando, botando uma marca sobre a mão e sobre a testa, porque é uma consequência de como anda o seu coração. Então você vê, olha só por exemplo Romanos. Romanos diz assim, ainda falando de circuncisão. Mas é judeu o que é no interior, tá? E é circuncisão a que é do coração, no espírito. Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus, né? Perceba que Paulo estava aqui falando aos romanos que a circuncisão não é aquele que é circuncidado na carne, aquilo era uma sombra. Ele diz, mas o que tem valor para Deus é aquele que é circuncidado no coração. Então você consegue perceber que quando você junta a primeira e a segunda aliança, o Velho e o Novo Testamento, você tem ali um sinal físico, literal, que deveria estar no coração, mas era externado sobre a pele. E no Novo Testamento você vê que aquilo era uma sombra cuja realidade apontava para o Novo Testamento, aonde Deus levava em consideração o espiritual, tá?
Novamente, é a mesma coisa que eu digo para vocês. Eu entendo que a marca da besta ela vai ter uma junção desses dois aspectos, do que a gente tinha no povo da primeira aliança e no povo da segunda aliança. A marca da besta ela vai ter o aspecto espiritual, que eu diria que é o mais importante, mas aquilo que tiver no coração das pessoas vai ser externado fisicamente quando a pessoa aceitar sobre a mão e sobre a testa. Perceba que aquele que aceitar a marca, ele na verdade só está externando o que ele já é por dentro. Ele já é alguém que não adora Deus, não confia em Deus, que nunca se submeteu verdadeiramente, ou nunca pelo menos confiou verdadeiramente, não relaciona com Deus, não tem intimidade com Deus. Tá? A Bíblia diz que só colocará a marca da besta aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, você percebeu que a pessoa que colocar a marca da besta é alguém que não tem relacionamento com Deus, que não tem o nome escrito no livro da vida? Então, é por isso que eu digo, eu não acredito que um cristão verdadeiro, um cristão que eu digo, quando eu falo um cristão verdadeiro, eu estou falando não aquele que professa que é cristão. Ah, eu vou na igreja, eu frequento todo culto, eu bato ponto, eu não falto. Não, eu tô falando daquele cristão que, independente de estar na igreja ou estar fora de uma igreja física, ele é cristão nas suas atitudes, na sua obediência à palavra, na sua fé, no seu devocional, na sua oração. No seu fervor, no ato de ministrar e anunciar a palavra de Deus, porque o cristão verdadeiro, ele é aquele que é seguidor de Cristo, aquele que vive o evangelho. Tá? Então é nesse sentido que eu quero dizer para vocês, eu acredito que a marca da besta ela vai ter os dois aspectos. Primeiramente, a pessoa vai externar fisicamente aquilo que já está no seu interior. Agora, olha só outros textos. Aqui nós vamos começar a ver já um sinal que eu chamaria de espiritual, tá? Quando a gente for estudar lá no nosso canal Graça e Conhecimento sobre o Apocalipse, versículo a versículo, nós vamos falar sobre uma marca, um sinal que aparece lá em Apocalipse 7, né? Só que você vai ver que Apocalipse 7 é algo que já foi profetizado lá em Ezequiel 9. E eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem a revelação. Quando a gente lê Ezequiel 9, o texto diz assim, ó: E disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca, olha só, marca, lembra de marca da besta? Aqui você está vendo a marca de Deus, né? E marca com um sinal sobre a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, no meio de Jerusalém. Nos últimos dias você vai ver isso. A besta, ela tem nomes de blasfêmia e ela causará abominações. É chamado de abominação desoladora ou o abominável da desolação. Já nos dias de Ezequiel, Deus ele vai usar um cenário daqueles dias para mostrar que Deus ele marca os que são seu. Só que quando você lê essa palavra, marca com um sinal na testa, a palavra sinal ali no original, quando você abre a sua Bíblia, o seu aplicativo, a sua Bíblia, e você tem a versão do Strong ali, você vai ver que a palavra sinal ali, marca com um sinal sobre a testa, a palavra sinal é Tav. E Tav é uma das letras do alfabeto grego que quando você olha para os sinais antigos, os pictogramas antigos, você vai ver que o Tav ele era um sinal da cruz, né? Literalmente, o Tav ele era uma cruz. Então perceba que quando Deus diz assim para aquele homem vestido de linho, com um estojo de escrivão, passa por meio de Jerusalém e marca com um sinal na testa, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, faz o sinal, né, uma marca da cruz sobre as pessoas que elas gemem por causa das abominações que está sendo praticado no meio de Jerusalém. Tá? Então, você percebe que é como se ele estivesse dizendo, olha, a marca que vai estar sobre aqueles que são povo de Deus é a marca da cruz. É como se eles estivessem apontando para a cruz de Cristo. Quando a gente chega no Novo Testamento, eu já vou ler daqui a pouco, você vai perceber que a marca de Deus
é o Espírito Santo, está ligado ao Espírito Santo, eu já vou falar sobre isso. Mas você vai ver que ela só nos foi possibilitado por causa do que houve na cruz, quando Cristo verteu o seu sangue, né? É como se o sangue fosse passado sobre os umbrais, sobre nós. É como se sobre a nossa testa fosse feito o símbolo da cruz, a marca dizendo: esse pertence a Cristo. Por isso que você vai ver, né? Era a marca da cruz, era o Tav. Olha só que interessante, aqui é uma revelação muito legal, eu até deixei aqui na tela para vocês, o Tav. Você sabia que no alfabeto grego, a primeira e a última letra são o alfa e o ômega? Então, quando o Apocalipse é escrito no Novo Testamento, é dito que Cristo ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Isso é falado acerca do Pai, do próprio Deus, o ancião de dias, assentado sobre o trono. O primeiro e o último. Só que quando você lê a Peshita, que está em aramaico, ou quando você lê Bíblias no hebraico, você vai ver que você tem ali uma outra colocação. Eles usam o hebraico. Em vez de dizer que Deus é o alfa e o ômega, né, o alfabeto grego, o primeiro e o último, ele está dizendo que ele é o Aleph e o Tav. Né? O Aleph é a primeira letra do alfabeto, que era representada antigamente por um boi. E o Tav é a última letra do alfabeto, que era apresentado por uma cruz. Então você vê que quando se fazia sacrifícios de consagração no templo, se sacrificava um boi, um bezerro, né? E você vê que quando Cristo vem, a Bíblia diz que o sangue dele é um sangue que ele é muito melhor do que o sangue de bezerro. Olha só, sangue de carneiro, de bode, né, de cordeiro. Ele diz que o sangue de Cristo ele é muito melhor do que tudo isso. Então, quando você olha o Aleph e o Tav, você tem uma revelação. O Aleph fala do sacrifício de Cristo. Ele seria o sacrifício pela expiação de pecados. E o Tav fala da cruz, aonde ele foi sacrificado. Então, quando você lê Ezequiel 9, você vê ali sendo dito, você vê lá 6 homens que estão com armas mortais para ferir e passar em juízo sobre Jerusalém, e você tinha um 7º homem que ele estava vestido de branco com um estojo de escrivão sobre a sua cintura, marcando na testa um sinal sobre a testa das pessoas, que essa palavra sinal aponta para uma cruz, né? Entenderam? Então, quando você soma 6 homens com armas de juízo e mais o 7º, você tem 7. O que são 7? Você não vai ter lá no Apocalipse 7 trombetas, 7 taças, 7 selos. É a mesma coisa, irmãos. Mas o que eu quis mostrar é que assim como Deus marca os que são seus, aqui vocês vão ver que é uma marca espiritual. Vocês vão ver que quando chegar no livro do Apocalipse, Deus está marcando os seus. Sobre a testa também, né? Você vê isso em Apocalipse 7. Mas em Apocalipse 13, você vê que a besta também está marcando os seus, né? Com uma marca que, como eu tenho explicado para vocês, eu acredito que ela é primeiramente espiritual, fala daqueles que vão adorar a besta, aqueles que já têm no seu coração uma inclinação para as coisas desse mundo, e que vai ser externada fisicamente, onde as pessoas vão poder reconhecer e também vão poder comercializar. Então, basicamente, esse comentário. Agora, quando a gente chega agora no Novo Testamento, porque até agora a gente só leu textos do Velho, quando a gente chega no Novo Testamento, nós vamos ter a marca de Deus ficando bem mais clara, que ela não se trata de algo físico, e sim algo espiritual, né? E aqui talvez seja o porquê muitas pessoas acreditam que a marca da besta seja somente espiritual, porque no Novo Testamento a marca de Deus também era espiritual, tá? Então olha só que legal, quando a gente lê Efésios vai dizer assim, ó, falando daqueles que foram salvos pela fé, né, ele vai dizer assim, ó, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo. Olha aqui o selo de Deus,
tá? Só que aqui agora a gente tem algumas coisas que eu acho que vale muito a pena a gente analisar para a gente fazer a distinção do porquê que eu acredito que o selo de Deus é espiritual e a marca da besta não é somente espiritual, mas vai ter o aspecto físico e literal também. Porém, aqui a gente precisa entender algo. Quando a gente fala do selo de Deus, essa palavra selo, na verdade, é uma forma como as pessoas entenderam que a pessoa estava sendo marcado pelo Espírito Santo. Então, dependendo da Bíblia que você for ler, você não vai encontrar no original a palavra selo. Mas, no contexto, a gente percebe que as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a marca de Deus sobre as pessoas, né? É o penhor da promessa, como aparece em outros textos. Só que quando você vai para a marca da besta, a palavra que aparece lá na marca da besta é esta que eu coloquei aqui embaixo, ó, marca, sinal ou charagma. E charagma não fala apenas de algo espiritual. A palavra charagma, ela fala de algo que era uma marca impressa, era como se fosse também uma espécie de um selo, assim como o selo do Espírito Santo, mas esse selo, que é a palavra que João usou, ele não era simplesmente um selo do tipo quando você sela uma carta para ninguém ver o que tem dentro. Não, era um selo como quem marca um animal com ferro quente e deixa aquela marca visível de queimadura sobre a pele. Então você marcava um animal, marcava um escravo, marcava um soldado romano com aquela marca. Era uma marca que ficava visível, de identificação. Então você percebe que o selo de Deus é algo espiritual. O selo da besta, me parece, pela palavra que João usa lá no original, uma marca visível sobre a pele. Então você tem esse paralelo. Olha só outro texto. Quando a gente chega em Apocalipse 7, que está ligado com o texto que a gente leu de Ezequiel 9, Apocalipse 7 você vê a marca de Deus de novo. Olha só o que diz esse texto. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente e ele tinha o selo do Deus vivo. Ezequiel 9 você tinha um homem vestido de branco com um estojo de escrivão para escrever o sinal sobre a testa. Aqui você vê um anjo, a mesma figura, um anjo com o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder para danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas. Olha, veja como o selo de Deus, tá? A palavra aqui é selo, o selo de Deus também é sobre a testa, né? Volto a dizer, é por isso que muitas pessoas dizem, se o selo de Deus é espiritual, o selo da besta também será espiritual. Porém, aqui existe uma questão que é legal a gente levar em consideração, que eu já vou falar daqui a pouco. Então ele diz assim, ó, até selarmos as suas testas, os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados. Gravem essa palavra, ó, selado na testa, o número dos selados, de novo. O número era 144 mil selados. Inclusive, aqui nós temos uma revelação tremenda. Quando a gente fala dos 144 mil selados, isso aqui é um acréscimo, que até foge um pouquinho da aula. Você vai ver que das 12 tribos que vão ser listadas nesse texto, você vê que começa com o povo judeu, a tribo de Judá. Aí você tem as 10 tribos que são de Efraim, né? As 10 tribos de Efraim, que ali não aparece o nome Efraim, mas são as 10 tribos do norte, que era o povo de Efraim. E você tem a última tribo, que é Benjamim, que fazia parte do povo judeu. Entendeu? É como se Deus estivesse dizendo, a palavra começou lá no meio dos judeus e veio para as nações, para os gentios, e ela vai voltar a terminar com os judeus. E quando o povo judeu, agora através de Benjamim, aceitar a Cristo, você vê que chegou a plenitude dos gentios. Entendeu? E todo Israel será salvo, é o que Paulo fala. Olha que revelação linda, né? Então começou com o povo judeu lá em Jerusalém. O evangelho foi espalhado entre as nações, tipificado nas 10 tribos. E agora vai voltar em Benjamim, e a Bíblia vai dizer que aqueles que foram cortados, eles serão enxertados, é como se eles voltassem a crer. Então todo Israel será salvo, né? Todo Israel inclui judeus e gentios, tipificado nas 2 casas, que era o povo judeu, e o Efraim, que é as 10 tribos espalhadas pelo mundo.
Percebeu que lindo que é isso? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, essa palavra selo, que aparece selado na testa, o número dos selados, ou 144 mil selados, essa palavra selo, ela vai aparecer sempre duas palavrinhas, selos e selarmos, selados, que é essa palavrinha aqui em grego ou aqui embaixo, né? Elas possuem praticamente a mesma raiz. O significado dela significa como se quando você sela um livro, ou quando você está colocando aquele selo de anel para confirmar algo, para aprovar, para autenticar algo, né? Para ocultar o conteúdo de algum lugar. Então, para deixar secreto. Então é como se a gente dissesse o seguinte, que o selo de Deus, ele tem um propósito, ocultar, proteger os que são seus, marcar, autenticar, aprovar, dizer estes pertencem a mim. O selo da besta é diferente. A palavra marca da besta, poxa, João escreveu tanto selo de Deus como marca da besta. Ele usou palavras diferentes porque ele estava querendo transmitir ideias diferentes. Selo de Deus, ele diz que é algo para autenticar, dizer que é uma propriedade exclusiva, para guardar, para ocultar, para proteger, para confirmar. A marca da besta, ele usa uma palavra dizendo, é algo para deixar uma marca visível, algo que vai ser visto, que serve para identificar. Tanto que ele não usa a mesma palavra de selados para marcados. Entendeu? A palavra marcados, como eu já mostrei no slide anterior, é charagma. Fala de uma marca feita com ferro quente sobre a pele, que ficava visível para todo mundo, que é como se marcasse dizendo, esse é meu escravo. É assim que a besta vai tratar os seus. É meu escravo, escravo da besta, marcado pela besta. Entenderam? Então, é por isso que eu concluo, quando eu analiso todos os textos, que a marca da besta ela tem um aspecto espiritual, em primeiro lugar, porque vai falar daqueles que adoram a besta. E um aspecto físico, porque as próprias palavras, a etimologia das palavras, elas transmitem essa ideia de algo que é físico. E também as consequências de quem coloca a marca da besta, que diz que eles vão ter chagas sobre a pele, tá? Chagas malignas, né? Quando Deus derramar a sua taça. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês na aula de hoje é justamente isto, que a marca da besta, ela tem esses dois aspectos. Assim como a marca de Deus, e é por isso que eu quis fazer esse paralelo, a marca de Deus, ela na velha aliança, ela era algo mais físico, e na nova aliança você vê o aspecto espiritual. Eu acredito que a marca da besta, ela vai carregar esses mesmos dois aspectos que o povo de Deus no tempo de 6.000 anos teve. No início um aspecto um pouquinho mais voltado para o aspecto literal e agora depois de Cristo um aspecto espiritual. O povo de Deus que é formado tanto pelo povo da velha aliança como o povo da nova aliança, quando a gente fala dos 144 mil, a gente vai ver que isso está associado a 6.000 anos, esse número. Você vai ver que o povo da besta nos últimos dias, marcado pelo 666, né, que fala do sexto milênio, que fala do sexto dia, fala dos últimos momentos, o povo da besta, ele também vai ter essa marca, tá? E eu acredito que ela vai levar o mesmo aspecto que a marca de Deus teve, tanto na velha como na nova aliança. É como se fosse uma soma, tá? Então, a marca da besta, ao meu ver, ela é primeiramente espiritual, porque ela fala daquilo que está no coração das pessoas, a inclinação das pessoas, não para as coisas de Deus, mas para as coisas desse mundo. E você vê que aqui existe um comentário que eu estava pensando e eu quase ia esquecendo. Você percebeu que quando a gente fala de Deus, você vê que existe uma batalha entre o espírito e a carne, né? A inclinação do espírito é para o alto, para as coisas de Deus, a inclinação da carne é para as coisas do mundo. Por isso eu acredito que a inclinação para Deus fala da marca de Deus sobre nós. A inclinação para as coisas desse mundo, ela fala de coisas terrenas, de coisas carnais. Então, quando as pessoas se inclinarem
não para Deus, mas para a besta, eu acredito que a marca também será carnal, também será física, sobre a carne também. Então, existem vários argumentos para você entender. Eu acredito que a marca ela é primeiramente espiritual, mas ela vai ter sim a sua expressão, a sua manifestação física, como consequência de algo que já está no coração, uma inclinação das pessoas que já está no coração para o lado da besta. Então, você vai entender, você vai chegar a essa conclusão, que existem aqueles que são marcados por Deus e que participarão da primeira ressurreição, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, mas existem aqueles que têm a marca da besta e que participarão da segunda morte, que vão ter o juízo de Deus. Porque, como eu já falei e vou voltar a falar nas próximas aulas, esse é um pecado que não será expiado até a morte. Não tem perdão, é um pecado equivalente ao pecado contra o Espírito Santo. Lembra que o pecado contra o Espírito Santo na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito de Deus? O que a besta vai fazer? Não vai blasfemar contra o Deus no céu, contra o seu exército, contra o seu tabernáculo? Então, aqueles que aceitam a marca de Deus, né, assim como aquele que aceita Cristo se torna um com Cristo, um só corpo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo, temos a marca de Cristo, aquele que aceitar a besta se torna um corpo com a besta, onde a besta, o anticristo, será o cabeça e o povo da besta será o seu corpo, e eles vão receber a marca da besta. Se Cristo, ele louva a Deus, a besta, ela vai blasfemar contra Deus. Então você percebe que se a besta blasfêmia, o seu corpo blasfêmia também. É como se o corpo da besta, formado pelos que aceitam a besta e a sua imagem, eles estivessem blasfemando junto. E a marca é só, vamos dizer assim, algo externo que comprova como está por dentro. Então, se a besta está blasfemando contra Deus, contra o Pai, contra o Filho, contra o Espírito de Deus que fala do Pai e do Filho, é como se esse pecado não tivesse perdão. Por isso, quem coloca a marca da besta também não terá perdão. Tá bom? Então, basicamente, essa é a aula de hoje. Eu quis fazer nesta aula um comparativo, um paralelo entre a marca de Deus e a marca da besta. E mostrar para vocês que a marca de Deus ela teve na primeira aliança um aspecto físico, literal, mas que a vontade de Deus é que sempre externasse o que veio para a nova aliança, o aspecto espiritual. E que a marca da besta, eu acredito que ela vai ter esses dois aspectos, o aspecto espiritual, mas que vai se externar literalmente também. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Te convido para participar da próxima aula, onde a gente também vai falar agora sobre o aspecto de comprar e vender. Se eu não me engano, essa é a próxima aula. E daqui para frente a gente tem mais algumas aulas até a gente chegar no final, onde a gente vai falar sobre as 12 características que nós precisamos conhecer para identificar o surgimento da marca da besta.